A gente se encontra num domingo, exatamente, falta pra gente 5 dias agora da semana, e a gente começa o dia do julgamento, Rosh Hashanah. Em seguida, a gente tem Yom Kippur, o dia do perdão. E a primeira coisa que a gente precisa entender é o que de fato vai acontecer nesse dia no mundo espiritual. A minha voz está legal? Não está muito alta? Tá bom assim? Obrigado, perfeito, pessoal. Então vamos lá. Pessoal, se vocês fossem falar uma diferença que existe entre Rosh Hashanah e todas as outras festas do ano, o que vocês diriam? O que tem em Rosh Hashanah que não tem em nada, em nenhum outro dia do ano? Toque do shofar, uma mitzvah da Torá de Rosh Hashanah. Verdade. Por mais que em Yom Kippur a gente também escute, a Rosh Hashanah é o principal. Que diferença mais tem? O julgamento. Rosh Hashanah é o único dia do ano que você realmente é julgado. Yom Kippur é um acerto final do perdão, mas Rosh Hashanah é julgamento. Mais alguma coisa, pessoal? Pessoal, se vocês pararem para olhar, Rosh Hashanah tem uma diferença muito grande de todas as outras datas. Todas as festas do ano, a gente comemora o que já aconteceu. Pesach é o que já aconteceu. Shavuot, entrega da Torá, é o que já aconteceu. A única festa do ano que a gente comemora o que ainda vai acontecer, Rosh Hashanah. Olha que coisa isso. Rosh Hashanah é comparado no Midrash a uma gravidez. Tudo que a mãe alimenta o filho na barriga da mãe, alimentação, tranquilidade, não ficar tomando susto, não se estressar, não se alimentar mal, tudo que ela faz de bom é para algo que vai acontecer no futuro. Rosh Hashanah é uma gravidez. Tudo que você investir agora nessa reta final é garantido o investimento, a devolutiva do investimento durante o ano. A grande pergunta é, o que exatamente Hashem julga em Rosh Hashanah? E aí daqui a pouquinho eu vou entrar na Kabbalah, parte mais profunda da Torá. O que Hashem julga? Tem 3 únicas coisas que a tua alma consegue atuar nesse mundo. Só tem 3 formas da tua alma conseguir performar, conseguir se comunicar com esse mundo, que é através do pensamento, da fala e da ação. Eu sempre falo isso em relação a muitos assuntos, porque a gente precisa pensar na questão prática. O que Hashem vai julgar então em Rosh Hashanah? Tudo que eu pensei, tudo que eu falei e tudo que eu fiz. Aí muita gente pode pensar, aí caramba, mas teve algumas coisas que eu pensei que não são tão boas. Eu fui julgar alguém mal, depois eu vi que a pessoa não fez nada de mal, mas eu julguei mal, e agora? Eu pensei em fazer uma coisa ruim, não fiz, mas eu pensei, e agora? A nossa Gemara fala, Torá oral, que Hashem, o que ele se importa no final das contas é a tua ação. Então, exemplo, pensei em falar mal de alguém, mas no final eu não falei mal, aquele pensamento é cancelado. Ele não vale como um erro. Então se Hashem vai julgar o pensamento em Rosh Hashanah, mas precisa que eu atue, leve para a ação, então qual o pensamento que Hashem vai julgar? Existem pecados ou coisas boas que você só faz com pensamento. Por exemplo, acreditar em Hashem, ter fé completa em Hashem. Isso é com a tua mente, com o teu coração. Não acreditar em Hashem ou acreditar em forças outras de idolatria também é com pensamento. Aí o pecado é o próprio pensamento em si. Mas a partir do momento que eu pensei em falar mal, pensei em fazer mal, pensei em ter rancor, pensei em agir com vingança, pensei em ir lá e brigar, e eu não fiz na prática, Hashem cancela 100% aquele pensamento. Então a gente já começa daqui. Questão número 2, que é muito importante. Entre esses 3, qual que vocês consideram, na opinião de vocês, do dia a dia, que é mais importante? Pensamento, fala ou ação? Se vocês olharem, nós temos 2 extremos aqui, o pensamento e a ação, os 2 extremos. Toda ação, ela começa com o pensamento.
O início de tudo é o pensamento. Mas o que vai definir quem é você de verdade é a ação. Por quê? O primeiro pensamento que você tem na hora de querer fazer alguma coisa boa, ele vem da tua alma divina. No hebraico a gente chama isso de Nefesh Elokit, alma divina. Mas a gente também tem um lado negativo, atrelado aos 4 elementos, terra, fogo, ar e água, que a gente chama de Yetzer Hara, o lado negativo do ser humano. Quando você tem um insight negativo, ainda não foi a tua escolha pensar naquilo. Foi o insight do lado negativo que existe dentro de você, que jorrou aquilo na sua mente. A partir de quando você é responsável? A partir do momento que você se conscientiza que aquele pensamento apareceu na sua mente. Por isso que o ser humano é o único ser que existe que fala: me peguei pensando, me peguei com saudade, me peguei querendo fazer. Como eu me pego pensando? Quem pegou quem? Se eu me peguei pensando, quem era esse eu de fora que se pegou pensando? Essa é a prova, de acordo com Zohar, com a Kabbalah, que quando vem um insight negativo, não é você. É o lado negativo interno querendo trazer uma coisa ruim. Quando que entra a tua responsabilidade? Quando você se conscientiza. Puxa, estou pensando nisso, não é legal, vou cortar. Ou, não, eu vou querer continuar pensando em algo negativo. A mente humana, ela é viciada em ser pessimista. A natureza humana, ela vem da terra. Ela o tempo todo te joga para baixo. Essa é a ideia da gravidade. Essa é a ideia que tudo que sobe cai. Até o sol começou branco, hoje é amarelado, depois laranja, vai apagando até cair uma estrela. Tudo nesse mundo tem a tendência de cair, ir para baixo, para Adamá, para a terra. Toda a nossa essência, nosso propósito de vida é a gente fazer força contrária para cima. Se você não se trabalha espiritualmente, seus pensamentos vão ser, na maioria, negativos. E eu não digo isso só no quesito espiritual. Eu vi uma pesquisa dessas que foi feita em Harvard junto com Oxford. E teve um autor grande que escreveu isso num livro chamado Milagre da Manhã. Um livro de desenvolvimento pessoal. Em média, o ser humano tem 75 mil pensamentos por dia. Baseado em pesquisas, uma média de 75 mil pensamentos por dia. Olha o poder que a gente tem. A maioria, de acordo com essa pesquisa de Harvard e Oxford, a maioria são pensamentos negativos. Talvez aquela pessoa vai me roubar, talvez aquela pessoa vai fazer, tem um buraco no chão, vou cair, e vai acontecer. Quando você está dirigindo, a maior parte do tempo, você não está comemorando que você está dirigindo, se tornou automático, você dirige. Mas se tiver algum lugar que você acabou batendo com um pneu na calçada e acabou quase tendo um acidente, sempre que você passar por lá de novo, a tua mente vai querer te botar medo. De novo aquele lugar que eu passei, tal coisa ruim aconteceu. Tal lugar que a minha avó contou que o marido dela foi assaltado há 100 anos atrás. Foi bem aqui. A mente humana fica viciada nisso. Tanto que a tendência do ser humano, quando vai envelhecendo, a tendência do ser humano é que quando a gente vai se juntando, adultos, a gente vai se juntando, a forma de você surpreender, às vezes, é quem tem a pior notícia do dia. Chega alguém e fala: você ficou sabendo, menina? A pessoa tal fez isso e aquilo. Aí o outro responde: é porque você não sabe o que aconteceu no meu prédio. No meu prédio. Aí chega o outro e fala: como é que eu vou ganhar essa? Vou ter que contar uma pior. O cara vai lá e conta uma bomba. Por que o cérebro faz isso? Por que de acordo com a Kabbalah o ser humano funciona assim? Porque a principal ferramenta de proteção do ser humano é o medo. O medo é quem gera a fuga. Se você não tiver medo, você não consegue fugir do que te faz mal. Só que isso em excesso vai fazendo com que o tempo todo você esteja em estado de alerta. O que é o estado de alerta? É quando a pessoa o tempo todo vive o passado e o futuro, ou seja, ele não vive nada. O presente, que é a única coisa que ele controla, ele não vive. E é por isso que hoje em dia a gente está tão ansioso, a gente está tão estressado. A maior parte das pessoas se sentem tão amarguradas, porque a gente não está conseguindo mais viver o exato momento de agora.
O que isso tem a ver com Rosh Hashanah? Tudo. Vou perguntar uma coisa para vocês. Todo mundo aqui já ouviu falar em Ismael? Ismael na Torá, filho de Avraham Avinu? Todos descendentes deles acabaram se tornando em parte inimigos do povo judeu. Não estou dizendo que Ismael é mau e todo mundo é mau, mas parte de Ismael pegaram aquela ideia de... Não, quando Yitzhak teve o Brit Milá com 8 dias, Ismael tinha 13. Então todo muçulmano faz o Brit Milá com 13 anos. Só que eles não fazem o Brit Milá completo. Eles fazem mais ou menos, eles não fazem a Priyá, que é quando você dobra a pelezinha para cima. Eles fazem parte. Por isso que a Kabbalah fala que o árabe não consegue falar a letra P. Porque aonde o povo está em falta com Hashem, ali ele não consegue falar a letra. Por que o brasileiro tem uma das melhores falas do mundo? Porque é a maior mistura do mundo. São todos os povos juntos. O árabe não consegue falar a letra P, ele fala babai. Porque a Kabbalah fala que ele acha que fez o Brit Milá, mas ele não fez a Priyá. Com a letra P, então a letra P ele não fala. Cada atitude que a gente tem no mundo, ela reverbera na forma que você fala, na forma que você age, na forma que você sente. Ismael teve uma descendência que não gosta muito da gente. Mas olha que legal. Quando Agar, que era a pessoa que trabalhava na casa de Avraham, foi expulsa por Sara, e Avraham não conseguiu impedir, porque Hashem se meteu e falou: tudo que Sara disser, ouve ela e faz. Ele era maior em profecia do que ele. Agar foi com o filho Ismael, foi embora. O Rashi fala que ele já andava, mas ele não estava conseguindo andar porque ele estava doente. Tem um momento que ele começa a rezar, chorar, e a mãe começa a rezar. Na hora está escrito no Pasuk que Hashem escutou a reza, e é por isso que o nome dele é Ismael, Ishmael, e Deus escutou. Ba'asher u-sham. Essas 3 palavras, pessoal, vocês vão entender muita coisa. O que é Ba'asher u-sham? Da forma que ele se encontrava ali sofrendo, foi o que Hashem julgou na hora. Ele não olhou se a ascendência dele era ruim, ele não olhou se Agar fez certo ou errado, e Hashem não olhou o futuro daquelas gerações, se ia ser contra o povo judeu ou não. Hashem foi bondoso e olhou apenas o presente. Por isso que está escrito Ba'asher u-sham. Da forma que ele chorou, Hashem olhou ele. A Kabbalah pega esse versículo e fala exatamente assim em Rosh Hashanah e Yom Kippur. Hashem não olha, na sua maioria, somente o que você pensou, falou e fez durante o ano, que nem sempre é totalmente bom. Hashem olha principalmente como você está, como o teu coração e a tua essência está nesses dias agora que a gente está se preparando para o julgamento. Porque Hashem sabe que o ser humano não consegue pensar em 2 coisas ao mesmo tempo. Hashem sabe que a gente é totalmente preso ao tempo e ao espaço. Por isso que qual que é o número que representa a matéria? Alguém sabe qual que é o número que representa a matéria, o físico? Número 6, que é a letra Vav. Se vocês olharem agora, todos vocês estão presos pelo número 6, 6 lados. Nós estamos presos pela nossa direita, a esquerda, a parte da frente, de trás, de cima, de baixo. Nós estamos presos num cubo chamado matéria. E por que ele é representado pela letra Vav? Porque a letra Vav é um risco, um pauzinho. E o que é esse Vav? É o poder de conexão que ele tem entre qualquer coisa. Através do mundo físico, a gente tem a ferramenta que a gente quiser para conseguir fazer o espiritual, fazer o bem, fazer o mal, fazer uma pessoa viver. Dependendo do que você fala com uma pessoa doente, ela fica bem, vive. Dependendo do que você fala, você faz o contrário. A letra Vav significa que você tem um risco para conectar o que você quiser com o que você quiser. Isso é número 6, representa a matéria, representa também um pouco da mentira desse mundo. Quando você pega o número 6 e vira ao contrário, é o número 9. Na Kabbalah é o número da verdade, representa a letra Tet, que todo esse mundo ele dá a volta, mas no final das contas, o finalzinho da letra Tet mostra que ele vai para o centro. No final de tudo, no final da grande espiral da vida, de um jeito ou de outro você vai chegar no teu concerto. Todo ser humano, não importa como, não importa onde, ele vai chegar no seu concerto espiritual. Porque todo o propósito da criação é chamado Tikkun Olam,
Conserto do mundo, conserto da Neshama, conserto da alma da pessoa. O Arizal foi o maior explicador da Kabbalah de todos os tempos. Ele viveu 1500 e pouquinho. E lá viveu na cidade de Tzfat. Quem já foi aqui? Alguém já foi para Tzfat? Você vai para a cidade de Tzfat, tem muito azul, que representa o céu e representa a Kabbalah. Toda a cidade pintada de azul. E lá tem uma sinagoga famosa, a sinagoga do Arizal, que até 1900 e pouco ninguém conseguia entrar na sinagoga. Quem abriu a sinagoga foi o Baba Sali, Rabi Israel Abuhatzira, um dos maiores cabalistas de todos os tempos. Ele entrou, quem entrava na sinagoga era sabido, até 1960, 1960 e pouco, quem entrava na sinagoga do Arizal, infelizmente, a pessoa morria. Você pergunta para quem mora em Tzfat, o cara que tem avô que era de Tzfat, bisavô de Tzfat, todo mundo conhece essa história. Tinha tanta santidade que as pessoas não aguentavam. O Baba Sali falou, chegou a hora de consertar isso. Ele entrou na sinagoga, levou um Sefer Torah, em um dia só ele leu a Torá toda, todo o Pentateuco, desde a criação do mundo até a morte de Moshe Rabbeinu. E ele falou, está consertado. Agora a gente consegue aguentar a luz daqui. E aí começou-se a usar a sinagoga. Por isso que hoje em dia quem foi para Tzfat conseguiu visitar. Até então era trancada, era conhecida a sinagoga pelo mundo inteiro, como não tem como entrar. As histórias são tiro e queda. O que o Arizal fala, pessoal? O Arizal, ele fala que em Rosh Hashanah, a sua alma divina, ela sai, e durante 48 horas, você fica uma pessoa muito mais sensível e muito mais suscetível à instabilidade. Estou querendo falar coisas novas aqui, que talvez poucas pessoas escutaram sobre Rosh Hashanah. Por que é assim? A alma é dividida em 5 partes: Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah e Yehidah. A Neshama, que é a alma divina, onde está grudado tudo que se fez de bom, ela se eleva e ela é julgada no mundo espiritual. O que fica é a alma animal, com a consciência do ser humano, e a pessoa fica mais instável. Quando é mais fácil ter briga na família? Rosh Hashanah. Junta toda a família, primeiro por questão de probabilidade matemática. Quanto mais situações que juntam muita gente, tem mais chance de ter alguma situação desagradável. Primeiro a probabilidade matemática. Rosh Hashanah é impressionante. Chega na mesa de Rosh Hashanah, peraí, o tio Roberto trouxe a romã, e o tio Roberto esqueceu de trazer a romã. Pô, tio Roberto, você está de brincadeira com a nossa cara? Você ia trazer a romã, agora ninguém vai comer romã em Rosh Hashanah. Aí já chega o outro lá que é mais fanático e fala, acabou meu ano. Não vou comer romã, esse ano vai dar tudo errado. Comeu maçã com mel, não tem mel. Não tem mel? Se entrega, meu amigo, já se entrega, já começa o ano deitado já. Não tem mel? Acabou. Por quê? Porque Rosh Hashanah é um dia muito sensível. Tocou o shofar, ninguém trouxe o shofar. São coisas que vão mexendo com você. Eu lembro que uma vez eu estava em Rosh Hashanah, passando em Yerushalayim, Jerusalém, numa midrashá. Eu e a Berta com a família estavam numa escola de meninas, Torá. E aí chegou uma menina que chegou para mim e falou, Rafa, mal começou o Kiddush, primeiro dia à noite, estourou meu cordão de ouro que minha avó acabou de me dar. Falei, primeiro capará. Capará, expiação dos pecados. Da próxima vez faz um hamsa, anda com um hamsa assim na testa, para ver se ajuda. Mas já que você deu mole, não andou com hamsa na testa, fez besteira. Então, capará, o que é capará? O que ia cair na tua saúde, cair em você, Hashem deixou cair. A minha avó cresceu no Egito. Ela era tão raiz na Kabbalah, que quando caía um copo e rachava, ela terminava de quebrar. Pá! Ia quebrar. Não tem problema, termino de quebrar ele. Por quê? Porque pela Kabbalah, se é para cair em coisa material, que seja, mas que nunca caia na nossa saúde, nunca caia no nosso bem-estar. Por isso que muitas pessoas falam, Mazal Tov, imitam um bom casamento. Caiu garrafa de vinho, Mazal Tov, obrigado Hashem. Você está fazendo isso em Rosh Hashanah? Então significa que alguma coisa estava decretada e você trocou isso por quebrar uma garrafa de vinho, muito melhor que um problema de saúde. Rosh Hashanah, o número de histórias que eu já ouvi de Rosh Hashanah, vocês não têm ideia, quebrou. O meu vestido do nada rasgou, o não sei o que estourou.
Parece filme de terror. Por quê? Porque a Hashem está querendo testar você nos detalhes. Detalhes. Quais são os 2 sentimentos que são completamente proibidos em Rosh Hashanah? E se você evitar eles, você vai ter um ano ala kefak, como os árabes falam. Você vai ter um ano maravilhoso. O que é? Evitar raiva e tristeza. Pessoal, eu estou garantindo para vocês aqui em nome do Arisa, no Ben Ishai também fala isso direto, Rav Mordechai Eliyahu, em nome dele. Quem evita raiva e tristeza em Rosh Hashanah, a chance dele ter um ano arrasador de maravilhoso é muito grande. Não adianta você, não, mas eu boto kippah, eu uso chapéu. Não, usei 3 chapéus, sou bem religioso. Kippah não, uso 7 kippot, que Kabbalah é 7, né? 7 kippot. Não adianta você fazer tudo isso, grita na sinagoga, diminui o outro, você sentou no meu lugar, porque isso é Rosh Hashanah. Como é que é a sinagoga em Rosh Hashanah? Não, mas você sentou no meu lugar, está no mapa ali dizendo, não, mas cai fora, você cai fora. Daqui a pouco estou lutando jiu-jitsu na sinagoga. E justo nesses dias, Rosh Hashanah é exatamente o dia que alguém sentou no teu lugar, capará alecha. Você me acapará, abraça ele. Dá bitoca nele, fala, obrigado, você não sabe, a Hashem ia me mandar, eu vou ficar em pé a reza inteira em teu mérito. Eu vou ficar 2 dias, nem um dia, eu vou ficar 2 dias em Rosh Hashanah, sem sentar. No final, na hora de sentar, não vou conseguir, vão ter que me deitar, igual um pedaço de pau, porque não vou conseguir mais sentar depois. Porque você sentou no meu lugar, você é um tzadik, beija ele. Esse era o certo. Quem entende o que é Rosh Hashanah, ele entende que ele tem que ser extremamente humilde. Porque, pessoal, imagina, você é um condutor de caminhão, teu trabalho é dirigir caminhão para a empresa. 90% da direção do ano foi ótima, mas teve um reboque ali que eu fiz uma coisa errada, botei peso que não pode, fiquei sabendo que também aqui em Rio e Niterói tem umas pesagens, que os caras vão te dando multa, não, 20 quilos a mais, 30 quilos a mais, e você fez umas coisas erradas. Passou um ano, você vai para frente de um juiz numa audiência especial. O juiz vai julgar você para ver se você merece a carteira ou não. Quem seria o bobo de chegar nessa audiência e já começar reclamando? Que absurdo que eu estou aqui, vocês estão me chamando a essa hora. Eu queria estar dormindo agora, senhora juíza. Um pouquinho mais de sensibilidade. Esse café está horrível, senhora juíza. Quem teria coragem de fazer isso? Ninguém. Porque se você quer que o juiz, ser humano, tenha um pouquinho de empatia com você, haja como um ser humano. Como a própria Torá fala, num lugar que não tem pessoas, tente pelo menos ser um ser humano. Porque quanto mais a gente está sozinho, mais a gente tem coragem de fazer coisas erradas. Então, no lugar que não tem pessoas, tente ao menos ser um ser humano. Na frente do juiz, o que você faria? Seu juiz, quer um café, seu juiz? Não, mas seu café, mas eu trouxe a minha garrafinha. Tem um café, seu juiz, aqui. Minha mãe veio do Egito, depois eu até leio a borra de café para você. Maravilhoso. E vai te dar, e vai por quê? Porque ele vai ser um minimamente normal para querer que o juiz tenha compadeça dele. Obviamente que a pessoa que tem fé de verdade e confiança em Hashem, ele não acredita que é o ser humano que julga ele. Eu estou dando isso para vocês apenas a título de exemplo. A gente sabe que o único que julga a gente é Hashem. E exatamente por você saber que o único que te julga é Hashem, que a gente precisa em Rosh Hashanah estar 100% humilde. Porque se a tua vida está sendo julgada, o teu ano está sendo julgado, vários decretos doces estão ali pendentes para ver se aquilo vai ter no teu ano ou não está sendo julgado, como uma pessoa ainda vai ser pega com raiva, triste, irritada, fazendo lashon hará, brigando na sinagoga? Como? Rosh Hashanah é o dia que você quebra o número 6 e você vai para o número 7. O que é o número 7? O equilíbrio de tudo. Se você pegar a palavra sorte em hebraico, como é que fala sorte em hebraico? Mazal. Qual é a numerologia da palavra mazal? Vamos ver aqui. Mem vale 40. Zain vale 7. Lamed vale 30. 77. 7 é 7. Mazal é sorte. O Rav Moshe Haim Lutzato, já ouviram falar dele? Escreve no livro chamado Derech Hashem.
Na segunda parte, capítulo 7, ele começa a falar sobre Mazal. Lá ele fala que o motivo que Mazal vale 77, porque a sorte significa o equilíbrio da espiritualidade dentro da espiritualidade, ou seja, é o equilíbrio máximo do ser humano, é o número 7. Por isso que tudo que chega no 7 descansa. Sétimo dia, Shabbat. Sétimo ano, Shemitah. Sétimo milênio, o mundo obrigatoriamente tem que ter Mashiach, que é a partir do ano 6.001 minuto. 6.001 segundo começou o sétimo milênio. É daqui que a gente tem a famosa conta judaica do Rabi Yehuda Hanassi, rabino que escreveu a Torá Oral Mishnah, que o mundo só consegue ficar em pé de modo normal até o ano 6.000. Só que quem estuda, quem gosta de ler Shira Shirim, Cântico dos Cânticos, Shira Shirim, o Rebbe Akiva fala que toda a Torá é chamada de sagrado. Sagrado. Mas o Shira Shirim, que é o Cântico dos Cânticos que foi escrito pelo rei Salomão, ele é chamado de Sagrado dos Sagrados. Toda a Torá está inclusa dentro do Cântico dos Cânticos. Existem 3.000 explicações diferentes para cada versículo do Cântico dos Cânticos do rei Salomão. Hoje em dia a gente tem versículo que a gente tem 100 explicações, 200, você perdeu muita coisa. O que o Shira Shirim fala? Quando você vai lá no capítulo 8, no final, tem um momento que o rei Salomão fala de um jeito que é como Hashem, o rei, ele vai dar 1.000 para uma coisa e 200 para o pomar dele. Aí vem a Kabbalah e explica, sabe o que é isso? Os 200 é que quando faltar 200 para completar um milênio 6, o mundo vai começar a ter milagres tão revelados, que as pessoas vão começar a se sentir sacudidas para o bem. A gente está no ano 5.783. Agora a gente vai para o 5.784. Então, mas quanto falta para chegar aos 200, como também está no Shira Shirim? Falta 16 anos. De acordo com essa explicação da Kabbalah, daqui a 16 anos, quando falta 200 para os 6.000, é quando o mundo vai começar a experimentar milagres revelados. Assim é uma explicação que tem da Kabbalah em cima desse versículo. Depois, quem quiser, pega um Tanakh, que é a Torá inteira, com vários explicadores. Hoje em dia tem site que faz isso, tem aplicativo. Aí você pega o capítulo 8 do Shira Shirim, estuda ele de acordo com todos os explicadores que você achar em site, aplicativo, Sforno, Ramban, Rashi, Rashba. Você vai ver algumas explicações que trazem em nome da Kabbalah, que esse número 200 representa os últimos sinais antes da chegada de Mashiach. Rosh Hashanah é um momento que vai ser decretado também sobre o palácio de Mashiach. Mashiach, ele fica num lugar espiritual, como se fosse um palácio especial. E em Rosh Hashanah também é decidido se Mashiach vai chegar. Ah, Rabino, então por que eu continuo rezando durante o ano para Mashiach chegar? Porque é possível conquistar decretos novos durante o ano, mas é muito difícil. É milhões de vezes mais fácil você conseguir decretos doces e bons em Rosh Hashanah e Yom Kippur do que deixar para o resto do ano. Porque durante o ano não existe tanta santidade. Durante o ano você já está no automático, a tua vida já está... virou o dia a dia, virou o feijão com arroz. Mas enquanto é Rosh Hashanah e Yom Kippur, os portões estão completamente abertos. Tudo que você quiser investir, volta com retorno de 100% de garantia. Uma vez perguntaram para o Rebbe, para o último Rebbe de Lubavitch, Rebbe, por que às vezes eu faço uma reza para Hashem e Hashem não me responde? Uma das perguntas mais críticas, mais intrínsecas que os judeus fazem. O Rebbe falou uma vez, não existe uma reza que não é atendida. Ou ele é respondida com sim, com não, ou com espere um pouco. Por que ele falou isso? Porque todo o objetivo de Hashem ter criado você e de te julgar em Rosh Hashanah é para que você se aproxime dele e fale com ele. Que você reze para ele, para que você abra o teu coração, para que você seja honesto com Hashem. E não aquela barganha que o ser humano às vezes está acostumado a Hashem. Se eu ganhar na loteria 10 milhões de reais, eu prometo que eu vou dar os 10% como a Torá manda. Porque na hora de ganhar na loteria todo mundo fica tzadik. Todo mundo vira cabalista, porque já que a gente quer uma coisa, a gente faz uma promessa. Não é proibido fazer isso, é permitido. Mas qual que é o mais bonito e mais honesto? É fazer de coração, fazer porque é bom, fazer porque é certo, fazer porque a Hashem quer isso. Todo o objetivo de existir Rosh Hashanah
É você se aproximar de Hashem, como está escrito, Shuvu elai ve'ashuv alechem, voltem para mim, eu vou voltar para vocês. A partir do momento que você dá um passo para você retornar para Hashem, Hashem devolve com todas as coisas boas. Mas agora vamos trazer alguns conselhos da Kabbalah, que a gente pode fazer nessa semana, e principalmente em Rosh Hashanah e até Yom Kippur, que é como o nome da aula, Yamim Noraim, os dias temíveis. Pessoal, Rosh Hashanah, ele é um dia muito diferente do ano todo. E eu vou dar mais uma característica do porquê. Todo Shabbat que antecede um mês judaico que se inicia, a gente chama aquele Shabbat de como? Shabbat Mevarchim. A gente faz uma coisa chamada Leachrizet HaChodesh. A gente dá o veredito, a gente avisa para todo mundo, semana que vem vai começar um mês judaico tal, no dia tal, fala até o horário do nascimento da lua, do Molad. Basicamente é sabermos aonde estamos. Semana que vem vai começar o mês tal, pessoal. Se preparem, vai começar mais um mês com uma sorte diferente. O único Shabbat que antecede um começo de um novo mês, que você não diz que vai começar um novo mês, é o Shabbat anti-Rosh Hashanah, que foi esse Shabbat que passou agora. Ninguém falou nada, fica todo mundo quieto. Fica todo mundo em segredo. Por quê? Porque a Kabbalah fala que tudo que vai acontecer de grande na tua vida, e você fica falando muito antes de acontecer, você traz coisa que muita inveja. Se protege. Como é que você se protege? Não existe bênção verdadeira a não ser daquilo que está escondido dos olhos. Por isso que o peixe é o animal mais feliz do mundo. Tudo para ele é alimento. Fazer filho é a coisa mais tranquila do mundo para o peixe. Quando ele vai ver, já tem 1 milhão de peixinhos que são filhos dele. O que ele come? Outro peixe. Se não tem plâncton, tudo é alimento. Não existe peixe que passa fome pedindo esmola no mar. Não existe. Peixe é a coisa mais tranquila do mundo. Por quê? Porque ninguém vê. Ninguém consegue botar inveja. Assim a Torá fala. Por isso, uma semana antes de Rosh Hashanah, ninguém fica falando tal dia da semana, tal hora vai começar Rosh Hashanah. Porque a gente quer fazer isso de uma forma humilde, silenciosa, de uma forma tranquila, serena. Rosh Hashanah tem outra coisa interessante. Normalmente, quando tem uma festa judaica, normalmente acontece em que parte do mês judaico? Alguém sabe? Normalmente no meio do mês judaico. Você pega Pesach, 15 de Nissan. Você pega Sukkot, 15 de Tishrei. Boa parte das festas, não todas, pega Purim, 13 de Adar você faz o jejum, 14 de Adar é Purim e 15 é Shushan Purim, em Jerusalém, em outras cidades. A maioria das festas do judaísmo acontecem no meio do mês. Por quê? Porque a lua está cheia, representa o máximo de energia. Rosh Hashanah é a única festa que acontece no primeiro dia do mês. Não tem lua nenhuma. Como está escrito no Teilim, Bakese Leyom Hagenu. O que é Bakese? Kisui, Mehusé. É o dia que a lua está completamente coberta. Para dizer o quê? Que é um dia que a princípio ele tem muito julgamento. Já que ele tem muito julgamento, como é que eu quebro todas as coisas amargas para se transformar em doce? Eu me arrependo de coração, eu fico alegre, eu não fico triste, eu não fico com raiva. Eu fico dando caridade mais do que normal uma semana antes. Eu faço o meu melhor. Além disso, eu toco o shofar. Quando você toca o shofar, você deixa completamente confusa as energias ruins. Não sei se vocês sabem disso, mas os cabalistas, quando alguém fala que a casa tem alguma coisa, a pessoa, criança pequena, até os 7 anos, ela é mais sensitiva, ela tem mais facilidade de ver coisas. Então, uma vez eu tinha uma família que eu estava conversando, da Tijuca, e a criança pequena, ela ficava vendo muito dentro do apartamento vultos, a princípio criança, até que um belo dia, a criança falou um negócio que é típico de filme de terror. Primeiro, quando todo filme de terror tem criança. Quanto menor, pior no filme de terror. Era uma criança pequena que quando ela ia para o corredor do prédio, ela falava, tem uma moça bonita que fica cozinhando no corredor me olhando. Aí o bicho pegou. Né? Vamos fechar tudo, vamos correr daqui. Tem uma moça bonita me olhando.
Aí essa pessoa me ligou. Eu gosto do tema, eu gosto de estudar bastante esse tema. Aí eu falei para ele, pede para ela falar como é que são as características, se tem as mãos completas, porque pela Kabbalah tem muita coisa que se sabe, pela cor, por muitas formas que você consegue saber que força que é essa. Até que ela começou a me explicar, não é preto com cinza. Cinza, principalmente, não é uma cor boa no mundo espiritual. O cinza é uma das piores cores que tem no mundo espiritual. Eu sei que está na moda, sofá cinza, está tudo bem. Você botar coisa cinza porque você acha bonito, mas quando você pega um dia carregado, aquele dia cinza, parece que o céu está na tua cabeça, é aquele dia que você fica naquela mini depressão. É aquele dia que você fica, caramba, o que é bonito? Céu aberto, azul, poucas nuvens que você consegue ver o céu melhor. Isso é o dia bom. Tudo muito cinza. O Rav Moshe Haim Luzzatto fala que a pessoa se sente para baixo, fica meio depressivo. Por isso que no Canadá, uma das maiores taxas de suicídio do planeta está no Canadá. Se você pega então Finlândia, lugares que é 6 meses sol, 6 meses escuro, suicídio explode. Porque o ser humano ele começa a ser totalmente influenciado. Pessoal, final das contas, o que era? Eu falei, bate na porta dos vizinhos e pergunta se tem uma pessoa que tem a fisionomia igual o teu filho está vendo. Eles falaram, não, olha aqui, olha o que aconteceu. Eles foram na porta da frente, aconteceu na Tijuca, tem alguns anos. Eles foram e falaram, tem uma moça que é assim, assim, assim. Ele falou, tem. Quem é? É minha empregada, que morreu há 1 mês atrás. Era empregada da casa, tinha morrido há 1 mês atrás. E quando a pessoa morre e ela não tem muita elevação espiritual, ela fica repetindo as atitudes que ela fazia antes de morrer e ela acha que não morreu. Toda a ideia de lenda urbana, aquela ideia da noiva, daquelas pegadinhas que a noiva pede carona na estrada, sabe aquelas coisas de lenda urbana? Tudo isso se baseia da onde? Quando uma pessoa morre e ela não é elevada, ela fica repetindo, ela continua trabalhando, ela acha que não morreu, ela continua fazendo igualzinho ela fazia em vida. Aí eu falei para ela, ela falou, o que faz? Ela falou, não, começa a tirar a atenção do teu filho disso, e toda vez que ele vê, fala para ele falar o primeiro versículo do Shema Israel, assim está na Gemara, Maseret Brahot, que quando você vê uma coisa ruim, ou quando o seu joelho dobra do nada, você está andando na rua, do nada o seu joelho falha. Tem vários sinais pela Kabbalah, que pode ser que alguma coisa ruim passou. Você fala, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. E eu falei que o nome de Hashem porque é um versículo completo. Tá? Quando o versículo completo, pode falar o nome de Hashem. Fala esse pasuk, na hora que aquela coisa vai embora. Se a gente pudesse ver o nosso lado espiritual, e tudo que a gente ganhou nesse ano, todas as coisas boas que a gente fez, e tudo que a gente ainda tem que fazer, a gente ia ficar ligado no 220. Por quê? Porque ver é diferente de ouvir. Qual a diferença entre escutar e ver? A Gemara, praticamente tudo que está na Torá oral, ele vem e fala, Tashma, venha e escute. Quando você escuta que caiu alguma coisa na cozinha, você já sabe que caiu ou você corre para ver? Corre para ver. Mas depois que você viu, você precisa se importar com que som que fez? Se caiu, eu já sei o que caiu. Tudo que na Kabbalah te explica, Tahazei, venha e veja. Tudo que está na Gemara Torá oral, venha e escute. Porque tudo que é lógica é discutível. Tudo que está na Torá oral que é discutível, venha e escute. A Kabbalah não fala venha e escute, venha e veja. Porque aqui é espiritual, aqui não tem discussão. Se tem uma alma assim passando, tem uma alma assim passando. Não tem há quem diga que tem, há quem diga que não tem. Não é uma discussão, é um fato. É igual a gente gosta de falar, é ciência, é matemática. A Kabbalah é assim. Então quando a Kabbalah fala que a gente tem um mérito de ser julgado em Rosh Hashanah e Yom Kippur, é porque a nossa alma está vibrando e cada coisinha que você mexe, o teu ano melhora. Vamos começar com algumas coisas práticas, pessoal. Número 1, a gente falou, não ficar com raiva, não se estressar por nada em Rosh Hashanah. Número 2, que vai ajudar também muito vocês, evitem com todas as forças de vocês fofoca ou qualquer fala que seja negativa, que acontece muito em Rosh Hashanah. São 2 dias que a família toda se encontra, amigos, família, 4 refeições, Yalla Shabbat. É a coisa mais fácil do mundo chegar. E aquele cara? Ah, não trabalho mais com ele não. Ah, mas por que, menina? Ô, amiga, por quê? Amiga. Aí ele vai dizer, porque é um ladrão, safado, não quero mais trabalhar com ele. Daqui a pouco já está descascando o outro.
Ao invés de Hashem julgar, é você você é o chefão, você é o juiz em Rosh Hashanah, está julgando todo mundo. Rosh Hashanah, pegue isso como uma missão para você. Não fale mal de forma alguma, nem sem querer. O que é melhor, Rabino? Ir para a sinagoga e rezar o dia todo e meia hora ficar falando Lashon Hará mal de todo mundo, ou ficar em casa dormindo? Dorme. Pessoal, eu não tenho nenhum medo de falar isso, o Ben Ishai fala isso. É melhor dormir. O Rav Ovadia Yosef, maior rabino sefaradi de leis judaicas da geração, escreve no Yalkut Yosef, Helek Moadim, sobre Rosh Hashanah, que quem sabe que vai ficar acordado em Rosh Hashanah, só vai ficar falando besteira, dorme. Toma um negocinho e vai dormir. Toma um Rivotril vezes 3. Dorme bem. Toma Dramin, Rivotril, o que mais? Toma tudo que vocês tiverem. Lexotan, 6 miligramas. Junta tudo, faz um shake, toma, vai dormir. Por quê? Porque se você dormir e não ficar, Deus me livre, com raiva, falando mal, gerando intriga, é muito melhor. Pessoal, confie nesse conselho que é tira e queda. Agora eu vou subir o nível, falar umas coisas bem pesadas para vocês de Kabbalah, umas coisas fortes. Tem uma reza em Rosh Hashanah, quem puder lembra disso, depois anota, porque isso aqui talvez vocês não escutaram. Quem fala isso foi o Rav Mordechai Eliyahu. Eu escutei do filho dele, Rav Shmuel Eliyahu, ao vivo na yeshiva que eu estudava, Mitzpeh Eró, que é onde ele era rabino e o filho dele estudava. Pessoal, uma bomba que eu vou falar para vocês. Quando vocês rezam em Rosh Hashanah, Musaf. Musaf é o seguinte, tem Shaharet, né? Aí você tem a Torá, aí vai começar Musaf, tem o toque do shofar, o famoso toque do shofar, que dependendo da sinagoga, acontece lá para as 11 da manhã, tem sinagoga que é meio-dia, tem sinagoga que é mais cedo. E aí depois você vai ter Musaf. Musaf é uma reza que você faz com os pés juntos, é a maior reza do ano. Tem até a lei do Lechabé, aquela reza que termina, até isso botaram lá dentro, Aleluia. Tem tudo lá, o X-tudo do Sidur, Musaf. Só que olha que interessante, na reza do Musaf, ela é dividida em 3 partes. Você vai ver que o próprio Hazan, enquanto você está fazendo o Musaf, do nada, vai dar uma louca nele e vai tocar o shofar de novo. Porque ele quer separar as 3 partes de Musaf. Malchuyot, que se chama realeza, vou chamar assim para ficar mais fácil. 3 partes Musaf se diferem e lembrem disso. Primeira, realeza. São vários versículos que você vai começar a ver na reza de Musaf, que só fala que Hashem é o rei. E Hashem é o rei, e Hashem é o rei, é porque ele sempre reinou, e é porque sempre vai reinar. Vários versículos que só falando que Hashem é o rei. Saiba que essa é a parte de Musaf que se chama realeza. Depois você vai ver que no teu Sidur vai estar lá, e o Hazan agora tocará o shofar. E aí vai começar a segunda parte que se chama lembranças, Zihronot. E Hashem vai lembrar, e Hashem lembra do pacto de Avraham Avinu, e Hashem vai lembrar de Moshe Rabbeinu, e Hashem vai lembrar. Lembra que esses versículos é a parte lembrança. Já vou explicar para vocês. Depois vai estar lá, e o Hazan vai tocar o shofar, porque vai para a terceira e última parte, que se chama Shofarot. Vários versículos sobre shofar. E a gente viu o toque do shofar, porque tinha tanta luz que a gente viu o toque do shofar. E o shofar tocou, e o shofar fez luzes incríveis, e o nome Elohim entrou, saiu o nome Hashem, Kabbalah pura. Entrou o nome que é decreto amargo, saiu o nome doce. Allah Elohim Betruah, Adonai Bekol Shofar. Entrou Elohim, saiu do Kevavkei. Significa que toda a ideia do shofar é adoçar decreto. Então você já sabe que esses versículos representam que coisa? Shofarot. Agora vem a parte prática para como vocês vão fazer. Pessoal, só lembrar, eu fiz essa reza aqui algumas vezes hoje, mas eu não falei para vocês o nome, né? Que obviamente a gente está fazendo aqui esse shiur para a elevação da alma do primeiro Yortzeit, do José Isaac Levi. Minha família sempre chamava de Juca, porque meus tios eram muito amigos dele, chamavam ele de Juca, que eram sempre muito amigos na Tijuca, e Yosef Yitzhak Ben Bahir. Por mais que eu falei isso de manhã, falei à tarde, falei no caminho, só para falar de novo aqui em voz alta, tá? Que o shiur é para a elevação da alma dele, que é o primeiro Yortzeit, Zohar Liverha. Yuatei Beganeden, Kol Ifterei Israel, Amém ve Amém. Pessoal, aproveitar para fazer Sheakol, Baruch Atah Adonai Elohim Melech Haolam, Sheakol Yad Vayor. E aí, vamos para a prática. A parte de realeza, quando você abrir no Sidur, reza de Musaf, que é a última reza de Rosh Hashanah,
está escrito, começa a aparecer versículo um atrás do outro, que Hashem é meu rei, Hashem é meu rei, Hashem é meu rei. Para entre um dos versículos, para onde você quiser ali, fecha os olhos e imagina como você quer que seja o teu ano que vem. Depois eu vou explicar o porquê que a Kabbalah fala isso. Imagina como você quer que seja o ano que vem, imagina em detalhes. Visualiza o teu ano começando, aí vem Sukkot, férias, imagina janeiro, fevereiro, imagina o teu ano acontecendo, várias coisas boas, imagina o melhor que você puder. Pense grande. Se você pensar grande, vai ser grande. Na hora de falar com o rei, você não pede R$5 para comprar um picolé. Na hora de falar com o rei, você pede tudo que você pode, estar com o rei. Imagina o teu ano sendo o melhor do mundo, tua família bem, todo mundo feliz. Pode ficar 10, 15, 20 minutos. Fica sem parar. Parou, abre os olhos, continua rezando. Aí vai estar lá aquela parte, e o Hazan vai tocar o sofá. Vai para a parte das lembranças. E Hashem lembra, e Hashem lembrou, e Hashem vai lembrar, lembra. Para ali no meio. E agora você vai imaginar o seguinte, fechar os olhos e pedir para Hashem em pensamento o quanto você quer que o que você imaginou do teu ano, que assim seja. Imagina que, Hashem, por favor, isso que eu pensei aqui atrás, que seja assim, que eu tenha um mérito, que eu tenha essa bênção de você, Hashem, que realmente aquela pessoa que está precisando casar, case, tenha filho, Hashem, que seja assim, esse pensamento positivo, fique vários minutos assim. E aí vem a terceira, que é a bomba. Vai estar escrito, e o Hazan toca o shofar, e a terceira parte é shofarot, shofar, para ali no meio, e comece a imaginar e visualizar que Hashem aceitou a tua reza e o teu ano vai ser desse jeito. Por quê? Quando você visualiza que uma coisa já aconteceu, você já fez a maior parte do trabalho. Hoje em dia quem fala isso? PNL, hipnose, psicologia baseada em Viktor Frankl, em busca de sentido, que ele quebrou toda a ideia de determinismo de Freud. Não existe determinismo, a pessoa nasceu egoísta, ela é egoísta. O Viktor Frankl veio e quebrou isso. O mundo foi elevando. O mundo aos poucos está chegando com a PNL e hipnose no que a Kabbalah fala. Se você visualiza com certeza absoluta que vai acontecer, a chance daquilo acontecer é gigante. Só que além disso, você está em Rosh Hashanah e você não está visualizando sozinho olhando para a parede. Você está visualizando isso? Próxima dica fortíssima. Leitura de salmos na ordem. Não precisa ser só porque aquele é bom, porque aquele eu escutei que é matador, que fez, ganhou. Não, pega salmos na ordem, se acostume em pegar e lê Terrilim. Lê o máximo de Terrilim. Tem gente que costuma ler 2 vezes o Terrilim inteiro, mas aí tem que ser bom. Porque quando você lê 2 vezes o Terrilim, dá a numerologia kapar de expiação. Com certeza você é expiado. Tem gente que faz isso em Shavuot, que é a data de falecimento do rei Davi, e em Rosh Hashanah. Leia o que você pode. Eu consigo ler 2 salmos, que bom. Eu consigo ler 50, eu posso ficar meia hora aqui lendo. Eu posso ler em hebraico, transliterado. Só consigo fazer em português. Leia bastante salmos e pensamento positivo, sem parar. Todo pão que você for comer em Rosh Hashanah, não esquecer de jeito nenhum de botar no sal e também no mel. Tem gente que bota só no mel. Mas pela Kabbalah não existe comer pão sem sal. Pela lei judaica a gente já come pão com sal. Porque os principais elementos sem sal significa luto. Uma pessoa quando está de luto, ele come o ovo sem sal. Quando uma pessoa está de luto, ele come pão sem sal. Porque ele está sem vida, ele está mal. Halá, todo pão que você come, você pega e mergulha ele 3 vezes no sal. Mas eu não posso comer muito sal. Só toca. 1, 2, 3. Sabe por que a gente bota 3 vezes o pão no sal? Alguém sabe por quê? Pessoal, olha que legal. Como é que fala sal em hebraico? Melah. Qual que é a numerologia de Melah? Mem, 40, Lamed, 30 e Het, 8. 78. Eu boto 3 vezes. 1, 2, 3. Se você pegar o nome de Hashem, Yud Kei Vav Kei, o nome Adonai, que a gente só fala na reza, dá 26. 26 vezes 3, 78. O Ben Ishai escreve que a gente pega toda a bênção que tem do nome de Hashem da Halá e a gente afunda 3 vezes no sal, que tem a mesma numerologia, e a gente pega toda aquela energia boa e bota para dentro da gente. Então, Rosh Hashanah,
A gente coloca 3 vezes no sal, igual qualquer época, principalmente Shabbat, e depois bota no mel. E assim você pega toda a energia boa, tudo de bom, e você come. Coisas boas que a gente sabe que é bom comer e não comer. Em Rosh Hashanah, a gente não fica comendo coisa apimentada. Então, alô marroquinos aí, que tudo tem que ter pimenta. Pega leve em Rosh Hashanah. Tudo que é muito ácido. Hamud. Alguém conhece Hamud aqui? Aquela sopa azeda. Tem uma sopa azeda com muito limão, coentro, muita aipo. Uma sopa do Egito. A gente come moloheia. Conhece a moloheia? Não? Moloheia. É tipo um espinafre específico que tem no Egito. Maravilhoso. Muita pimenta, evita a pimenta. Tudo que é ácido, apimentado, evita em Rosh Hashanah. Tudo que é leve, doce, uma carne boa, que tem kavod, que você honraria, um presidente que fosse comer, isso a gente come em Rosh Hashanah. Ah, mas eu sou vegetariano. Ah, eu sou semi-vegetariano, come peixe. Ah, mas eu sou vegetariano, mas eu sou vegano. Alface, o que vai ter? Um buquê de flores, uma alface, eu tô lá come. Cada um, o Hashem, o livre-arbítrio. Você quer comer? Come ou faz, não tem problema. No final das contas, o nosso ano, ele vai ser de acordo com como a gente quer. Porque tem gente que fala assim, sei lá, você vai lá em casa se Deus quiser, mas Deus quer. Você vai ou não vai na minha casa? Deus já quis. A questão é o que você quer. Se você quer que o seu ano seja diferente, você vai fazer diferente. Eu quero dar agora o maior conselho de todos para vocês. Porque Kabbalah de Rosh Hashanah dá para ficar o dia inteiro aqui. Tem muita coisa da Kabbalah para Rosh Hashanah, muita coisa. Só para terminar, o que é bom comer, a gente falou. Carnes é bom comer, pão com sal, mel, saladas que não sejam ácidas, coisas doces, agradáveis, frutas. A fruta, de acordo com a Kabbalah, é uma das melhores formas de você elevar coisas espirituais, elevar energias, através de frutas. Fala coisa boa em Rosh Hashanah, só coisa boa. A pessoa em Rosh Hashanah deseja, assim, sem parar. Sabe o rabino, quando sobe alguém na Torá, ele fica, vou ter Avraham, Isaac, vira isso em Rosh Hashanah. Vira um robô de frases boas. Porque tudo isso vai voltar para você. Shana Tová Metuká, que Hashem te dê saúde, coisa boa. E deseja de coração. Porque se você desejar de forma doce, vai voltar só doce. Por último, pessoal, para terminar aqui com chave de ouro, uma dica muito importante de Rosh Hashanah. Já que Rosh Hashanah é o dia que você está sendo julgado, e que cada detalhe, ele vai mudar no seu ano, a pessoa que pode ficar acordada, acabou a reza de Rosh Hashanah, você voltou para casa, almoçou com a família, dá vontade de dormir. São 2 dias de Rosh Hashanah. E Baruch Hashem, dessa vez vai cair Shabbat e domingo. Muito mais fácil todo mundo cumprir. Dá muita vontade de dormir. Só eu comi, vou dormir. Se você puder, evita dormir à tarde. Se para você é uma obrigação, porque depois você fica mal-humorado, fica mal, dorme um pouco. Mas se você puder, evita dormir. Por quê? Porque como pode ser que a gente vai dormir enquanto a gente está sendo julgado? Enquanto todos os detalhes da nossa vida estão sendo escolhidos. E aí, é bom ficar acordado. Mas se tiver uma chance de acabar ficando na sala e escutando fofoca e besteira, dorme, não esquece do shake ali do Rivotril. Eu ajudo você, eu te ajudo com Lexotan, o que a gente arranja? Até porque no Brasil, aqui eu fiquei 16 anos em Israel, para se comprar qualquer remédio, o cara só falta te pedir e não sei o que ele falta te pedir. Aqui no Brasil, você liga, receita, para que receita? Eu vou te mandar na tua casa. E caramba, Brasilzão, tá tudo igual. Mas lá em Israel, tudo receita. Dorme, se for o caso, dorme. Aproveita a Rosh Hashanah de forma doce e leve. Durante o toque do shofar, imagina tudo que você rezou na reza, acontecendo na prática. Deseja só coisas boas e doces e você vai ver como o seu ano vai ser diferente. O último que eu esqueci, que na verdade eu troquei por dormir, pegue alguma responsabilidade para o ano que vem pequena. E tem aquela frase engraçada, a pessoa quer salvar o mundo, mas ela não quer ajudar a mãe a lavar a louça em casa.
Muitas pessoas querem fazer, fica um clipe na imaginação dele sendo presidente dos Estados Unidos. Aí a esposa fala, vai jogar o lixo. Depois. Jogar o lixo não é tão importante. O importante é salvar o mundo, que eu também não vou salvar. Deixa eu ficar aqui sonhando. Hashem, ele quer de você uma coisa que seja real. Pegue para o ano que vem uma coisa pequenininha, mas que vai ser verdade. Ano que vem, eu vou pegar uma vez por semana e vou botar uma moeda de tzedakah, depois eu vou juntar e vou dar para uma instituição. Ano inteiro. Pegue uma coisa pequena que depois você vai ficar se cobrando o ano. Não saia recebendo sobre você tudo, eu vou amar, eu vou ser, eu vou ir, tudo. E aí ano que vem, pegue com todo o coração. Pessoal, que Hashem, Bezat Hashem, com a bênção dele, com a permissão dele, com a bondade dele, inscreva todos vocês no livro da vida, com Brahat Tzlahá, com Gzerot Tovot Ubitkot, Dekeret Doces, com vida longa até os 120 anos, com muita brahá, alegria, que vocês possam só ter nahat, ver da família de vocês coisas boas e orgulho, que Bezat Hashem, vocês possam sempre estar unidos, e todos nós unidos. A gente está aqui no maior clube que a gente pode ter, um dos maiores clubes judaicos que a gente pode ter no Brasil todo. O Monte Sinai é uma relíquia viva. Então que a gente sempre esteja vivendo em lugares como esse, Monte Sinai, chamando amigos, estando aqui em lugares que a gente pode atualmente todo dia comer comida kasher, aproveitar com as crianças na piscina, todo mundo junto, um lugar judaico. A gente precisa estar em lugares onde a gente esteja junto. Quando o judeu está separado, a gente vira um galho morto, qualquer coisa quebra. Quando os judeus estão juntos, a gente vira uma barra de aço, inquebrável. Esse é o povo judeu, que assim seja, com muita Brahat Tzlahá. Obrigado pela atenção de vocês, pessoal. Sonata, vamos me tocar.